Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. E o que eu vou tratar aqui é sobre a importância da manutenção do uso do fogo pelas comunidades tradicionais e pelas comunidades indígenas. E, para começar a falar disso, eu vou tratar um pouquinho de um processo que aconteceu, se não em todos os países, mas na grande maioria deles, que é um processo de políticas de fogo zero, onde o fogo era excluído dos ecossistemas, porque era considerado sempre como um evento danoso à vegetação, né? E isso frente a um conhecimento que vem de um conhecimento científico, que vem de um conhecimento tradicional, que é o fogo como ferramenta de manejo. Então, essas políticas de fogo zero, né, elas foram muito fortes. E o que acontecia no passado antes dessas políticas, né? A gente tinha uma presença de indígenas, uma presença de comunidades tradicionais nos territórios. Essas comunidades elas faziam um controle dos combustíveis, da vegetação seca, utilizando o fogo, que era um meio utilizado por essas comunidades para roça e para manejo, para prevenção, para manejo de combustíveis, para caça, para coleta. E havia um conhecimento dessas populações, um conhecimento empírico da ecologia do fogo. Com as políticas de fogo zero, começa então a haver mudanças dentro dessas comunidades, com perda dos conhecimentos tradicionais, perda desses conhecimentos empíricos de ecologia e com as práticas de uso do fogo, uma mudança de costumes nessas populações, né, que passam a valorizar atividades remuneradas externas e ocorre um abandono do território, que é um processo bastante evidente aqui em Portugal e na Europa como um todo, que é o abandono das áreas rurais, né? E com isso a gente começa a ter incêndios de alta intensidade e de grande magnitude. Numa fala de uma indígena brasileira, ela diz que essas políticas de fogo zero, elas pioraram a situação, pois diminuíram o manejo dos combustíveis e os incêndios se tornaram mais graves e não havia nenhum programa de combate. Então, o que isso gerou no território? Isso gerou um acúmulo de combustível, começaram a ocorrer grandes incêndios nos períodos de seca e danos irreversíveis à fauna, impactos socioambientais e econômicos, perda de biodiversidade. Então, o que começa a acontecer? Começa a haver um entendimento das instituições que trabalham nesses territórios e com essas comunidades de que talvez as políticas de fogo zero não sejam uma boa estratégia. Então, a gente começa a ter um processo, né? A gente tinha uma estratégia de manejo do fogo focado na supressão e a gente começa a ter um processo de mudança de paradigma para um manejo integrado do fogo, aonde a gente mantém aqui, né, a supressão ela é necessária, existem fogos danosos que precisam ser combatidos, mas a gente começa a olhar para isso de uma forma mais integrada, incorporando a ecologia do fogo, incorporando o conhecimento do efeito do fogo em cada um dos ecossistemas. Associado a isso, a gente começa a olhar para essa questão da cultura do fogo. O que as populações indígenas, o que as populações tradicionais sabem sobre isso? E tudo isso imerso, obviamente, numa matriz de governança. Então, essa cultura do fogo, ela, para muitas populações, ela é uma identidade cultural e ela garante a sustentabilidade dessas populações e garante uma sustentabilidade ecológica. Só que esse uso do fogo, muitas vezes, foi considerado, e ainda é, uma técnica arcaica, de baixa tecnologia. E isso gerou proibições, ainda gera proibições e uma marginalização do uso do fogo, gerando conflitos socioambientais.
E esse manejo integrado do fogo que eu mencionei, ele vem também de encontro a uma forma de gestão de conflitos, porque quando eu adoto essa abordagem do manejo integrado do fogo, eu tenho que olhar para as comunidades no território onde eu estou trabalhando. E, ao olhar para essas comunidades, eu passo a conseguir dialogar com essas comunidades e gerir esses conflitos de proibições e de marginalização do uso do fogo. Então, essa cultura do fogo, de onde é que ela vem, né? As comunidades, elas usam o fogo, não é porque elas são piromaníacas, é porque elas usam esse fogo para satisfazer necessidades básicas e facilitar atividades importantes para essas comunidades. O fogo é uma ferramenta utilizada nas atividades de sustento das comunidades rurais. Né? E, a partir do momento em que eu trabalho com essas comunidades, eu passo por um processo de empoderamento dessas pessoas, né? E as queimas, elas podem ser efetuadas pelas comunidades de forma a cumprir os objetivos individuais de cada uma das famílias, mas também os objetivos da comunidade e a preservação dos ecossistemas. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito nesse processo com as comunidades é que a gente não vai ganhar muita coisa tentando convencer os agricultores ou tentando convencer essas comunidades a não queimar, ou a queimar de uma forma diferente. Se as mudanças que a gente propondo para essas comunidades forem afetar o meio de subsistência dessas comunidades de uma forma negativa. Então, é muito pouco provável que um agricultor de subsistência ele assuma o risco de alterar a sua forma de produção sem nenhuma garantia, se ao fazer isso, a forma com que ele produz for ameaçada e a produção dele, que já é de subsistência, também for ameaçada. É tão simples quanto é o meio de colocar comida na mesa da família. E isso precisa ser olhado exatamente dessa forma. Então, essas comunidades, elas usam o fogo para uma série de questões. Para fertilização natural, para estabelecimento de pequenas áreas para cultivo, para caça e pesca, para comunicação visual, isso é muito comum em populações indígenas, para afastar animais perigosos, para combater pestes e doenças, para frutificação, limpeza de áreas ao redor das aldeias e povoados, redução de carga de combustível, proteção de florestas e de outras áreas sensíveis. Eu vou trazer aqui a fala de uma indígena da Califórnia, a gente tem aqui um colega da Califórnia conosco, que essa indígena, ela disse o seguinte, ela disse que a cultura dele está tão completamente ligada ao fogo, que não usar o fogo, não ter o fogo, é algo que ameaça a cultura deles, né? E ela diz que é simples dessa forma. Não ter o fogo é uma ameaça à cultura desses povos indígenas, né? E eu diria, parafraseando o que ela disse, existem ecossistemas onde, se não ocorrer o fogo, aquele ecossistema ele não vai se manter da forma como nós conhecemos. É simples assim. Então, eu vou entrar agora em alguns estudos de caso, né, de onde a utilização do conhecimento tradicional e indígena do fogo trouxe benefícios para um determinado território. E eu vou começar o estudo de caso com o estudo de caso da Bolívia. Foi uma atividade conduzida pela Fundação Amigos da Natureza, que é uma ONG, que trabalhou com o manejo comunitário do fogo, num projeto de manejo comunitário do fogo e adaptação às mudanças climáticas, no Bosque Chiquitano, que é no departamento de Santa Cruz, na Bolívia. Estavam envolvidas 36 comunidades indígenas e rurais e 3 colônias menonitas. Então, o que foi feito nesse projeto com resultados positivos? Se organizou uma promoção das boas práticas de uso do fogo dessas comunidades, a nível comunitário, e também foi feito um intercâmbio entre as comunidades. Então, uma comunidade rural interagia com uma comunidade indígena, as diferentes comunidades indígenas interagindo e aprendendo umas com as outras.
A partir dessa interação, foram formados 15 comitês intercomunitários e 40 brigadas de primeira resposta. Foram promovidos treinamentos e implementação de um sistema de alerta precoce, implementação de calendários de queimas, que foi mencionado aqui por alguns outros oradores, e foram estabelecidos planos de manejo de fogo a nível comunitário, diminuindo drasticamente a ocorrência de incêndios florestais nessas comunidades. Um outro estudo de caso, que para mim é bastante emblemático, é um estudo de caso com o povo Pemon, no Parque Nacional de Canaima, na Venezuela. Foi promovido pela Universidade de Caracas um processo que eles chamaram de investigação, que foi um projeto de uma integração dos saberes indígenas, do conhecimento técnico e institucional. Foi promovido o que a gente chama de diálogo dos saberes. E essa área onde está o povo Pemon é uma área de extrema importância para a Venezuela, porque 70% da energia hidroelétrica do país é gerada nesse território. A empresa responsável pela geração de energia aí, que é a Copoelec, ela tinha uma política de fogo zero e tinha um conflito com as comunidades Pemon que usavam o fogo. E então teve esse conflito e esse projeto veio para propor experimentos de queima que simulavam as práticas indígenas de uso do fogo. Então foram criados mosaicos nas áreas de savana do Parque Nacional de Canaima, e o que se percebeu é que nesse experimento foram produzidos mosaicos com um padrão coincidente com aqueles mosaicos que eram produzidos pelas práticas ancestrais dos Pemons. O que o projeto concluiu é que as parcelas onde o fogo foi excluído, ou seja, onde a prática Pemon não foi aplicada, essas parcelas tinham uma tendência crescente à ocorrência de incêndios de grande magnitude. O que isso mostrou para o governo venezuelano e o que isso mostrou para a empresa? De que a aplicação dos conhecimentos tradicionais Pemon era a forma, a estratégia correta de manejo daquele território. E hoje em dia existe um trabalho da empresa junto com as comunidades Pemon, usando o processo de queima ancestral dessas populações. Um outro exemplo, também indo para o outro lado do globo, para a Austrália, é no Parque Nacional de Kakadu, onde as populações aborígenes do parque elas fazem queimas em áreas úmidas. E esses aborígenes eles usam o fogo para controlar a densidade das gramíneas, dessas planícies de inundação, mantendo a diversidade de hábitats. E o que se nota é que, quando os aborígenes foram proibidos de usar o fogo ou não colocavam o fogo, havia um acúmulo dessas gramíneas, né, e as áreas se tornavam muito densas. Com isso, havia uma diminuição de hábitats e um acesso mais difícil à caça e à coleta de alimentos por parte dessas populações aborígenes. Uma pesquisa conduzida nesse parque mostrou que lá eles utilizam um tipo de ave que é um indicador biológico da diversidade, da saúde daquele ambiente, e o que esse estudo mostrou a partir da avaliação dessa ave foi que, nas áreas onde não havia queima, a diversidade e a abundância e o número de espécies dessas aves diminuía drasticamente. Em áreas que eram queimadas apenas a cada 3 anos, você tinha um aumento dessas espécies de pássaro, mas ainda era pequeno quando comparado com as áreas que eram manejadas de acordo com o conhecimento tradicional aborígene. Então, esses estudos de caso, eles mostram como esse conhecimento tradicional, ele auxilia na manutenção da saúde do ambiente. E agora a gente vai para um estudo de caso no Brasil. Eu hoje trabalho na FAO desde julho do ano passado, mas antes de estar na FAO, eu trabalhei por 17 anos no Previfogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do IBAMA no Brasil, onde trabalha o Rossano, que apresentou ontem.
Então, eu vou mostrar esse estudo de caso, que foi a implementação do manejo integrado do fogo em terras indígenas no Brasil, que teve como foco a valorização dos conhecimentos tradicionais indígenas e a aplicação desses conhecimentos tradicionais nos territórios indígenas do Brasil. Então, foram conduzidas rodas de conversa sobre o conhecimento indígena sobre o uso do fogo. Então, nós, técnicos, né, agentes da instituição governamental, sentávamos para ouvir os indígenas, para ouvir os anciões, para ouvir e falar menos, ouvir mais e falar menos, usar aquele ditado, 2 orelhas, 1 boca, então ouvimos mais e falamos menos. E a gente, nesse diálogo com eles, o que a gente tentava buscar de informação e que eles compartilhassem conosco era, quando eles usavam o fogo no território, a época do ano, quais os meses, se eles consideravam algum tipo de lua, em que hora eles faziam essas queimas, como eles queimavam contra ou a favor do vento, onde eles usavam o fogo, aonde era prioridade para eles de queimar ou de não queimar. Né? Em territórios indígenas existem áreas sagradas, onde o fogo não pode entrar. Né? E por quê? Qual o objetivo que eles queimavam? Então, a gente construía, a partir dessas rodas de conversa e com eles, a gente fazia uma sistematização desses conhecimentos. Então, qual era a finalidade do uso do fogo, o período em que eles utilizavam esse fogo e o método que eles utilizavam para fazer esse fogo. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo bastante curto, ele tem 3 minutos, mas tem um vídeo maior de 20 minutos que vai no material que vocês vão receber depois. Esse filme se chama Ito. Ito significa fogo para as comunidades. No ano passado, aqui na terra de vocês, muito fogo. Queimou mata, queimou animal, queimou as roças, queimou tudo. Então, enquanto nós aqui, festa aqui, né? Quarupi aí. Rapaz, a gente tá no Quarupi e vem esse incêndio aí. O dia que aconteceu o Quarupi aqui, isso aqui fechou de fumaça. A gente olha para o Japão, montemos a jamé, Limpa e volta assim, ó. Limpa. Faz um aceno. Macio assim, limpa assim, pronto. Aí põe lenha, acende fogo. O mais velho levanta, cuidado do fogo aí, para não pegar. Isso foi antigamente assim, né? A gente está chegando aqui na aldeia do senhor com muito prazer. A gente vai ter uma conversinha aí sobre essa questão dos incêndios, né? Do fogo que está acontecendo aqui no Chile. E lá que é uma que lá em Abatote, tipo isso aqui que não é que incoisa. E sato kan que sato sabe se puse. E eu vim ele sato. Aí tote cai hotel uma que seguro que se tô e que se tô em uma que se bote. Aí fez sim ele se fez sim então aqui ele vai rapaz vai com se que não pode tirar o taquilaga de tirar. E o que está acontecendo hoje com esse tanque de fogo? Não sei por que está acontecendo fogo, queimando as coisas, queimando as plantas, queimando a indeira, queimando o remédio, tocando os beijos para que não tem onde foi queimado. Ah, ni pinida teninho paneto, hope me senhor o leiro no perde não acati sumbe, minha vitória tinha, ai dizer tinha valor que se diz, história. Ano passado que está ali toca um costume, sume que eu corto de prude, aí está tudo. Sume que daí tem ali porque ele ainda mato pela saída lá. É bom que você, a equipe do telefone, está chegando, conversar com a gente, para que assim a gente toma a providência futuro a queimada do Xingu.
Então, esse é um vídeo curto do vídeo maior, que se chama Ito. Ito é fogo, na linguagem dos Kuikuro, que é uma das etnias do Xingu, que o Rossano mencionou ontem. E só para fazer um paralelo também com a apresentação do Rossano, né, que ele mencionou, né, e aqui os indígenas falam também, que antes eles usavam o fogo, esse fogo não entrava na mata, e que agora isso vem acontecendo, né? Tem um papel aí de mudança climática, né, mas tem um papel quando a gente vê de cima aonde está a terra indígena do Xingu, ela é uma ilha verde no entorno do agronegócio, né? Quer dizer, no entorno tem agronegócio. Naquele vídeo que o Rossano mencionou ontem, Para Onde Foram as Andorinhas, eu aconselho a ver, que é um filme belíssimo também, ele está disponível na internet. Um dos indígenas fala, a gente aqui no meio da aldeia, a gente sente o cheiro do agronegócio. Então, esse processo de que a floresta está pegando fogo agora, que é um processo de seca dentro da floresta, ele tem mudança climática, mas ele tem mudança de uso do solo, porque você tem uma ilha ali, né? O Xingu é uma ilha preservada, e no entorno, antes você tinha continuidade da floresta amazônica, agora você não tem mais. Isso seca a floresta. Então, a partir dessas rodas de conversa que a gente tinha com eles, a gente montava... A gente montou algumas tabelas, né? Então, aqui é o ciclo anual do Cerrado, onde a gente vê períodos de floração e frutificação das plantas, né? E períodos de nascimento e crescimento dos animais. E, a partir do conhecimento tradicional indígena de uso do fogo e incorporação dessas técnicas nas estratégias da instituição, o que o Brasil conseguiu fazer? O período de seca nessa área de incêndios danosos, ele acontece ali de junho, julho a agosto, né? Então, quando o fogo acontece aqui, que é no alto da seca, ele pega os períodos de frutificação, floração, de nascimento e crescimento dos animais. O que acontece com essas plantas e esses animais? Eles sofrem danos, né? A partir do conhecimento tradicional indígena, né, o que a gente começou a fazer? A antecipar o fogo para o final do período chuvoso e início do período da seca. Quando a gente antecipa esse fogo, a gente diminui a quantidade dos incêndios florestais no alto da seca, e o que acontece com os recursos do cerrado? Eles permanecem disponíveis. Então, foi essa aprendizagem que o Brasil, né, essa é a aprendizagem na qual o Brasil está caminhando, e outros países também, e que mostram como o conhecimento tradicional ele é importante da gente sentar e ouvir, e estar junto, e traçar estratégias em comum. E aí, né, como eu comentei, eu trabalhei por 17 anos no Brasil, e agora eu estou na FAO, desde julho do ano passado. O que a FAO está fazendo nesse sentido de trazer essas experiências exitosas para um âmbito mais global? Então, a FAO ela tem uma estratégia de manejo integrado do fogo, que é conhecida como 5 R's, que funciona no inglês, no português não, porque seriam 4 R's e 1 P, mas que significa, né, revisão e análise, que é o entendimento das questões relacionadas ao fogo, incluindo o conhecimento tradicional e indígena nos territórios, né, a redução de riscos, ou seja, o processo de prevenção, o readiness, que aí para nós em português é a preparação para o combate, porque a gente não vai eliminar todos os fogos, todos os incêndios, então a gente precisa estar pronto para dar a resposta, que são as operações de combate. E algo também que eu vejo principalmente nos países em desenvolvimento, na América Latina,
é trabalhar bastante na recuperação, e a gente não faz isso ainda, né? Mas a gente precisa recuperar as áreas degradadas, não só para o bem-estar das populações, mas também para a recuperação dos serviços ecossistêmicos. E aí, para atender a esse, digamos, esse grande objetivo, né, a FAO, nós estamos trabalhando, tentando construir que a gente está chamando de Global Fire Management Hub, que a ideia desse hub ela é calcada em 5 pilares, que é compartilhamento de conhecimento, capacity building, avaliação do risco de incêndio e alerta precoce, construção de comunidades resilientes aos incêndios florestais ou ao fogo descontrolado e suporte a políticas. Nós estamos trabalhando nessa proposta para que esse hub possa congregar todas, é um desafio bastante grande, congregar todas as iniciativas positivas que a gente tem no mundo. A FAO não vai reinventar a roda, porque já existe muito conhecimento positivo, já existem muitas iniciativas positivas. O que a gente precisa é dar voz a essas iniciativas, o que a gente precisa é conectá-las. Então, o que esse hub vai fazer é conectar essas iniciativas. E aonde a gente tiver ausência de informação ou ausência de metodologia, aí sim a gente desenvolve alguma coisa. Mas a gente não quer reinventar a roda, a gente quer conectar as iniciativas positivas. E, enfim, eu estou chegando ao final da minha apresentação. Eu vou agora fazer, linkar essa plataforma, né? A gente, como eu falei, vai ser congregar iniciativas, então a gente vai ter parceiros, diversos parceiros, e o que eu quero mencionar agora é que esse hub ele vai ser lançado em conexão com uma framework que vai ser discutida durante a Conferência Internacional de Incêndios Florestais, que acontece aqui em Porto. A gente tem aqui o coordenador do comitê científico, que é o professor José Miguel, e vai ser aqui do ladinho de vocês, então eu os incentivo a entrarem no site, as inscrições estão abertas, o congresso acontece em maio, e para vocês fica pertinho. Então, como conclusões e recomendações, né, é importante a gente ter claro que as comunidades são fonte de possíveis soluções e não a causa do problema do fogo. As percepções culturais sobre os benefícios do fogo, elas devem ser incorporadas nas estratégias de minimização de danos. Como eu mostrei nos estudos de caso, quando a gente faz isso, a gente consegue resultados positivos para as comunidades e para os ecossistemas. Essa integração, ela vai ajudar a garantir que as causas subjacentes do fogo e dos incêndios florestais e a propensão ecológica e necessidade dos ecossistemas queimarem sejam considerados nas estratégias das instituições. As comunidades, elas possuem o conhecimento e as práticas, isso é importantíssimo, que as permitiram sobreviver e se adaptar a uma grande variedade de ambientes e condições, moldando os ecossistemas que vemos hoje. E isso não pode ser desconsiderado. A valorização do conhecimento comunitário é visto por essas comunidades como uma forma de respeito às suas tradições e formas de vida, contribuindo para a sua preservação. Quando eu trago as comunidades para trabalhar junto comigo, eu tenho essas pessoas do meu lado. E quando eu tenho essas pessoas do meu lado, eu consigo ser mais eficiente nos meus objetivos finais. É importante a promoção do diálogo de saberes. As populações sabem, as instituições sabem, a ciência sabe. A gente tem que sentar todo mundo na mesma mesa e cada um aportar o seu conhecimento e promover um novo conhecimento, se for o caso, porque a gente vive um mundo em mudanças. A gente não tem só mudança climática, a gente tem mudança de uso do solo, a gente tem mudança de população, é um mundo em mudança e novos conhecimentos certamente são necessários. E quando a gente promove o diálogo dos saberes, a gente pode construir esses conhecimentos de uma forma mais eficiente.
Esse tema ele demanda muitos esforços, porque a gente tem que ir além de meras consultas de opinião, e as instituições, nós às vezes somos muito assim, a gente vai na comunidade só para ouvir, mas a gente não quer de fato interagir, e não é essa a proposta. A gente precisa promover de fato espaços inclusivos para esse diálogo. Existe uma necessidade de facilitar a compreensão dos papéis que cada um desempenha, né? E pode desempenhar, quais são as visões, quais são as linguagens e quais são os aprendizados compartilhados. Reconhecer, potencializar e valorizar as comunidades para encontrar soluções locais para o alcance de resultados positivos globais. Promover o diálogo dos saberes tem o potencial de reduzir a vulnerabilidade das pessoas, das comunidades e dos ecossistemas. E esse é o nosso objetivo maior. O tema do fogo ele deve ser avaliado tendo em conta a sua relação com as mudanças globais, como eu comentei antes, né? Uso do solo, mudanças demográficas, climáticas, para a promoção de ações adaptadas às realidades culturais, socioeconômicas, ecológicas e governamentais. E, como meu último slide, é importante notar que o manejo integrado do fogo, com todos os seus componentes, ele está associado com a contribuição a diversos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O manejo integrado do fogo, ele contribui para a erradicação da fome, ele contribui para a erradicação da pobreza, ele contribui para garantir a saúde, ele contribui para a equidade de gênero, ele contribui para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos, ele contribui para a ação climática, ele contribui para a vida na água, ele contribui para a vida na terra e a sustentabilidade, e o manejo integrado do fogo, ele contribui para o desenvolvimento de parcerias e o alcance dos objetivos de todas as instituições e das comunidades. E com isso eu agradeço, passei um pouquinho do tempo, peço desculpas por isso, muito obrigada e estou à disposição para perguntas.